Oi, pessoal, vamos trazer uma reflexão aqui sobre o mundo da educação financeira, sobre o peso que você acha que carrega o mundo inteiro nas costas, né? Olha só, como carregar o mundo nas costas. O que é que você está falando sobre isso, Wagner? Como carregar o mundo nas costas? O que é que eu estou falando aqui? Tem pessoas que estão carregando o mundo todo nas costas, por quê? Por que que ele está fazendo isso? Ele está sobrecarregado. Por que que a maioria dos brasileiros estão super ocupados, preocupados, sobrecarregado, né? Porque faz as coisas erradas. Não vou dizer aqui que eu não errei. Eu errei também. Por isso que eu venho aqui, antes que você erre também, que quando a gente fala assim, quando a gente fala essa palavra, como carregar o mundo nas costas. A gente pensa que tudo que acontece de ruim conosco é culpa dos outros, mas não é. É culpa dos seus erros. Quando você vem errando, pessoal, nós erramos, olha, muitas vezes na nossa vida e a gente acha que a vida está trazendo algo, né, que a gente estamos pagando. E é verdade. É verdade verdadeira, porque você vai pagar pelos seus erros. Olha só, né? Olha, quando eu comecei a trabalhar em 2001, 2002, comecei a trabalhar de carreta, com a carreta, né? Carreteiro. Eu era bem novo, né, nesse tempo. Eu tenho 50 anos hoje. Eu vi uma garota lá, né, trabalhando, vendendo doce lá para os motoristas. Olha o que eu venho trazer aqui para você aqui. O que acontece com a pessoa que não quebra o ciclo? Essa pessoa não quebrou o ciclo dela e ela talvez não vai quebrar nunca, porque ela não está enxergando um problema grave. A maioria das pessoas estão com esses problemas de estar sempre em um mesmo lugar sem evoluir. Ela está sem evolução nenhuma na vida, ela não vai melhorar, por isso que ela está carregando o mundo todo nas costas. Está carregando o mundo todo nas costas, achando que ela vem fazendo coisa errada. E na verdade mas é inconsciente. Geralmente vocês estão fazendo algo errado, inconsciente, sem saber que está fazendo. Porque aconteceu comigo, eu achei que estava tudo certo. Eu não sabia que eu estava errado. A gente não sabe quando estamos errando, pessoal. Por isso que é bem mais fácil, né, você apontar a vida dos outros. É bem mais fácil você apontar a vida dos outros, o erro dos outros. Hoje eu consigo apontar o erro dos outros. Aonde está errado? Mas hoje eu tenho um conhecimento, né, do quanto eu errei. E hoje eu não estou errando muito, né? Porque errar a gente sempre vai, né? Eu estou errando menos. E essa garota lá de 2001, de 2002, 2003, por aí, eu já trabalhava lá, aqui na Baixada Santista, e eu vi essa garota, né, vendendo doce, vendendo as coisas para os outros. E depois, com os anos, ela começou a vender algo para ela. Ficou mais mocinha e começou a vender doce. Tempos atrás, eu vi ela em outro lugar, vendendo as mesmas coisas. Doces, salgados,
né? Essas coisas aí. E eu via que não estava dando certo aquilo. A gente vê que estamos fora que aquilo não tem futuro. Só que a pessoa que está dentro dali não abre a mente. Porque é aquela história que eu falei aqui sobre a vaca, né? A vaquinha que um pequeno fazendeiro tinha e o sábio foi dormir lá. Ele pegou, no outro dia que dormiu lá, agradeceu e foi embora. Ele escutou lá dizendo lá, o fazendeiro lá, do que é que o senhor vive aqui? Aí ele falou assim, eu vivo dessa vaca. Essa vaca me dá todo ano um bezerro, eu tiro o leite dela, eu vendo o queijo na cidade e faço as minhas compras. Aí ele falou, tá bom então. Olha, assim que o senhor vive? É, eu vivo assim. Sabe o que o sábio teve que fazer no outro dia quando estava indo embora? Ele está indo embora da casa desse homem, de manhã cedo, chegou lá, viu a vaca perto de um paredão. Ele estava com um ajudante, né? Sempre um monge anda com outro ajudante. Um aprendiz, né, do sábio, né? E o que aconteceu? Chegando lá, quando ele viu a vaca perto do paredão, o homem sábio falou pro ajudante, vai lá e empurra a vaca dele no paredão. Aí o ajudante não entendeu. É por isso que tem que acontecer algumas coisas na nossa vida, e quem empurra nós é Deus, né? No paredão, Deus empurra nós no paredão para nós poder acordar, né? Queira você ou não entender isso. Por isso que o homem empurrou a vaca no paredão. Empurrou a vaca, matou a vaca e foram embora. E aí o ajudante falou, mas senhor, o senhor matou a vaca do homem. O homem fez tudo por nós, deu dormida para nós, a gente dormiu de boa na cama macia, deu janta, deu café da manhã e o senhor mandou matar a vaca dele? É, tem que acontecer isso. Aí foram embora para outro país, né? E aí, muitos anos depois, o sábio morreu e ficou o ajudante dele vivo ainda, né? E o que aconteceu? Esse homem falou, eu tenho que voltar lá para ver o que aconteceu com aquele homem da vaca, que eu matei a vaca dele, né? Que o monge mandou. Aí voltou lá. Cara, quando esse homem voltou lá nessa casa, nessa pequena fazenda, ele já não entrou mais. Teve que pedir autorização para entrar. E aí ele avistou o homem. Falou, eu conheço ele, chama ele aqui. Ele não é o dono daqui? O porteiro falou, ele é o dono. Chame ele aqui que ele me conhece. Aí chamou o homem, aí chegou até ele e ele perguntou, senhor, aconteceu um milagre aqui? Ele falou, não filho, não aconteceu nada. Sabe naquele dia que vocês foram embora daqui? Naquela de manhã que você foi embora daqui com o monge? Pois naquele dia a vaca morreu. Olha, ele não sabia que era ele, né? A vaca morreu no paredão lá, caiu e morreu. E eu tive que mudar a minha vida. Pessoal, essa reflexão sobre a vaca aqui é para dizer para vocês que não deixe chegar a esse ponto de alguém te empurrar, de acontecer uma coisa muito ruim na sua vida, para você mudar a rota. Igual dessa garota que hoje mais ou menos ela está beirando os seus 40 anos de idade. E ontem eu vi ela fazendo a mesma coisa, oferecendo as coisas para os motoristas. Wagner, mas não é digno desse trabalho? Sim, pessoal. Mas pensa comigo. Ela estava fazendo isso há 25 anos atrás. E eu percebi que ela não teve evolução nenhuma. Ela não tem nada. Ela não tem nada na vida. Você percebe isso? A gente não pode conversar com uma pessoa dessa que ela pode achar ruim.
Só, pessoal, que você vê que ela continua vendendo as coisas, oferecendo. Para os motoristas, a mesma coisa. Pessoal, você pensa que é fácil estar vendendo, oferecendo as coisas aí para os motoristas? Água, doce, essas coisas? Você já viu nesses pedágios por aí? Que eles ficam torcendo para acontecer. Olha só o que é que acontece com a vida do ser humano. Quando acontece algo na rodovia, traz benefícios para muitas pessoas. Vocês acreditam nisso? Acontece qualquer coisa que para o trânsito, eles correm para a rodovia para poder vender água, vender doce. Você vê, com alguma coisa que acontece de errado, eles entram na rodovia para poder vender água, vender doce, vender salgadinho, vender um monte de coisa. Não espere não, pessoal. Está acontecendo algo ruim para você poder melhorar a sua vida. Faça algo hoje. Não queira estar sempre naquele mesmo... Olhe um pouco para dentro da sua vida. O que era que eu estava fazendo 10 anos atrás? O que era que eu estava fazendo 20 anos atrás? Eu estava fazendo a mesma coisa? Hoje eu olho para isso. Só que hoje eu estou no mesmo trabalho dessa menina, ela está no mesmo trabalho, eu também estou. Que eu sou carreteiro ainda, eu continuo sendo carreteiro. Mas eu estou com uma visão lá na frente. Eu estou fazendo algo para mim diferente. E eu já tenho hora e dia marcado para parar. E aí eu me pergunto para você e pergunto para vocês também. Será que ela tem dia e data marcada para parar? Ou alguém vai parar ela? Nunca queira ser parado por ninguém. Pare a sua rota por você mesmo. Consiga os seus objetivos sem precisar que ninguém te empurre ou que ninguém te assuste nessa vida. Porque tem vezes que a gente muda o pensamento quando acontece alguma coisa de ruim na nossa vida. Não espere isso, pessoal. Porque quando você espera isso, pode vir o pior da sua vida. E você passar a sua vida inteira lutando porque você não observou que você continuou no mesmo lugar. Tente mudar os seus pensamentos hoje que você está me ouvindo. Valeu? Vamos juntos? Se inscreve, deixa o gostei, aperta o sininho e vamos juntos!